Olá, é um prazer imenso tê-los aqui para mais uma conversa sobre o futuro sustentável. Desta vez, o assunto é ESG, da sigla em inglês para Ações de Responsabilidade Ambiental, Social e de Governança. Eu sou Jaqueline Carvalho, publisher do portal IP News, e esta é uma produção da iniciativa Infradigital promovida pelos portais IP News e InfraRoy, contando com o apoio da SAP. Eu apresento este episódio com o meu colega Rodrigo Conceição, do portal InfraRoy, e meu parceiro na condução da iniciativa Infradigital. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Jaque. Um prazer enorme estar aqui com você, com os nossos convidados. E que legal esse nosso encontro de hoje para falar de ESG e principalmente de como o presente, principalmente um futuro, é possível ser melhor para a nossa permanência saudável no planeta. É sim, Rodrigo. E por isso nós vamos conversar com dois grandes especialistas e entusiastas do ESG que estão aqui conosco. Obrigada pela participação, Gláucia Terrio, sócia-diretora da Walk for Good. Gláucia, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E o outro especialista que nos honra com a presença é o Gustavo Conrado, que é CFO da SAP Brasil. Gustavo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, sempre um prazer. Bem, vamos focar na nossa conversa de hoje na letra G da sigla ESG. Ou seja, vamos falar de governança. Afinal, não há sustentabilidade sem eficiência. E é a partir dessa premissa que vamos conversar com os nossos convidados. Primeiro pergunto ao Gustavo. Como executivo de finanças, Gustavo, é natural que você tenha um olhar mais direcionado para a eficiência financeira, principalmente, né? Mas como cuidar para que isto não se sobreponha à necessidade essencial de aplicar a sigla ESG? Excelente pergunta. E eu, na verdade, eu até começaria dizendo que eu não vejo, talvez, uma sobreposição de um sentido de conflito, muito mais uma interseção saudável, porque se a gente olha para a G de governança, caracterizando isso como um conjunto de ações que deveriam permear a cultura da organização e sempre buscando práticas, princípios que remetem à integridade, à ética, à compliance. Quando você une isso a uma eficiência operacional e financeira, ela é 100% compatível. E eu vou um pouco mais além. Eu vejo as empresas como um organismo vivo, né, em torno das quais nós temos vários stakeholders, cada um com seus interesses, com as suas decisões, seus objetivos, e aqui eu posso citar acionistas, investidores, clientes, fornecedores, colaboradores. Ter governança ajuda a manter a harmonia nessa relação e ainda mais quando você potencialmente pode ter uma divergência de objetivos ou interesses, a governança entra, faz o seu papel, mantém você no caminho correto, no caminho íntegro e por fim todo mundo sai ganhando, inclusive a eficiência operacional e financeira. Então, para concluir, eu diria que isso é saudável para a empresa, para o ecossistema e também aumenta o valor de capital que a sua empresa vai ter na sociedade. Bacana, Gustavo. Gláucia, gostaria de te colocar nessa conversa também de uma visão, mas tendo a sua visão de consultora, né? Uhum. Você deve ter visto várias empresas com atitudes distintas para equilibrar essa questão da governança, de finanças e de outros temas que fazem parte do universo corporativo, né? Como é que você acha que as empresas devem caminhar? Existe uma receita de bolo? Não existe uma receita de bolo, né? Mas existem algumas coisas comuns em todas elas, né? E eu acho que a gente chegou no momento de maturidade, faz 20 anos que eu trabalho com isso, né? E eu já vi muita coisa, né? E já vi também um pouco de greenwashing, que é uma coisa que, né, incomoda bastante, mas a coisa comum em tudo isso é quando a alta gestão está envolvida no assunto,
né? Então, governança, quando se tem uma estrutura para tratar do tema, né? Então, durante esses 20 anos que eu trabalho nessa área, já vi, por exemplo, as empresas começarem a criar a área de responsabilidade social, depois a área de sustentabilidade, depois a área de relato integrado, enfim, vão criando áreas, né? E vão mudando o nome dessas áreas e para trabalhar esse tema. Só que o esforço ficava concentrado ali nessa parte, né, de operação, né, e o assunto ele não subia para a área de estratégia, que era para governança. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns escândalos ou alguns acidentes que aconteceram, né, você podia mapear muito bem que a área de sustentabilidade já estava discutindo aquele assunto, mas ele não conseguia fazer o assunto subir, porque o assunto era tratado como uma coisa legal de se ter na empresa, todo mundo tem uma área de sustentabilidade, né? Mas é uma coisa legal, né? Vamos falar de negócios, né? Isso é mais importante. Então, o que aconteceu, eu acho que principalmente depois da pandemia, né, foi uma atenção de que esse assunto é um assunto que tem a ver com a economia e que tem a ver com o resultado financeiro da empresa, né? Então, a autogestão começou a se envolver mais. Então, agora a gente vê, por exemplo, algumas empresas estavam na frente, criando estruturas, né, como a Dexco, né, a antiga Duratex, a Suzano, né, a Sul América, né, já se adiantaram antes até dessa crise aí que a gente teve com a pandemia e criaram uma estrutura para fazer com que o conteúdo discutido pela área de sustentabilidade chegasse no conselho de administração via comitê de assessoramento. Né? Então, uma estrutura formal, né? Eu acho que isso é muito importante, essa coisa comum, né? Criar uma governança para o tema. Né? Eu acho que isso é muito importante e a autogestão se envolver, de fato, no tema, entender que sustentabilidade ou ESG é negócio, né? E ele implica na longevidade e na saúde da empresa, tanto social, ambiental, quanto financeira também. Glaucio, se eu puder só pegar um gancho nisso, até o próprio jargão, ou como a SAP se posiciona com relação à sustentabilidade, ela usa o termo economics, de eco, né, de sustentável, ambiental, e economics, de economia, de financeiro, né? Acho que a mensagem que a gente tem que sempre reforçar é que, né, as empresas, grande parte, elas estão no mercado buscando lucro. Agora, como você consegue buscar o lucro sem danificar a sociedade, sem fazer mal ao planeta? Então, na hora que você consegue unificar, eu acho que essas duas perspectivas para um objetivo comum, você vai ser win-win, vai ser ganha-ganha. Valor compartilhado. Muito bom, muito bom. Inclusive, essa busca por uma combinação entre as ações das empresas, das lideranças, de todo o corpo da empresa, ela está em linha com o que vem acontecendo no mundo, né? Recentemente, a União Europeia mostrou um caminho, né, para a taxação de carbono sobre produtos importados e que não atendam, no futuro próximo, o mesmo nível de emissões das produções que são feitas lá no continente, né, no velho mundo. Vocês entendem que essa governança, uma atitude de governança como essa, mesmo que um pouco austera, né, ela é necessária por parte de um país ou de um continente ou de um conglomerado? Se a Glaucia puder responder primeiro. Sim, além disso, né, além da taxa de carbono, acho que tem muitas outras coisas que vêm atrelada ao Pacto Ecológico Europeu. Então, por exemplo, a gente vê lá a Alemanha falando que até 2030 não vai ter mais carro a combustão, né? Não vai usar mais diesel, não vai usar petróleo, carvão, enfim. Tem muita coisa acontecendo. Coisas também na área social, por exemplo, existe uma regulação que a empresa deve se preparar até 2026, né, lá na União Europeia, que todo conselho, empresa que tem conselho de administração, eles não precisam, inclusive a SAP, né, eles vão precisar ter 40% de mulheres, no mínimo, no conselho e 33% no corpo executivo. Né? Além disso, por exemplo, isso até 2026 tem que se organizar e a partir do ano que vem também entra em vigor a diretiva para devida diligência para a sustentabilidade na União Europeia.
né? E tudo isso vai impactar em quem faz negócio com países daquele bloco, né? Agora, há quem veja tudo isso como um protecionismo, né? Talvez de algum ponto de vista, mas se a gente olha no sentido mais amplo, né, e a gente começa a entender melhor as mensagens que a gente vem recebendo do planeta, né, a gente começa a entender que talvez seja um caminho necessário para a gente trilhar, né? Assim, é inescapável a gente trabalhar com as questões ESG de sustentabilidade, né? E aí a gente vê, por exemplo, acabou de sair agora em janeiro de 2023 o mapa, o relatório, né, global de riscos do World Economic Forum, né? E aí eles colocam como os 3 principais riscos em 2 anos, por exemplo, crise do custo de vida, segundo, desastres naturais e eventos climáticos extremos, né? Então a gente viu, foi essa semana que morreu gente no Rio de Janeiro, enfim, aqui em São Paulo também, né? Confrontos geoeconômicos, né? Isso em 2 anos. Né? E em 10 anos eles olham, em primeiro lugar, falha no combate às mudanças climáticas, falha na adaptação às mudanças climáticas e desastres naturais e eventos climáticos extremos. Então, isso não é discutido hoje mais num fórum de sustentabilidade ou de ativismo, é no World Economic Forum, né? Então, no Fórum Econômico Mundial. Então, isso começa, o pessoal que trabalha com regulação, trabalha com, ou investidores, começam a perceber que isso não é uma questão separada, né, da economia, né, e que tudo isso precisa ser integrado, né? Então, eu acho que é importante a gente entender, né, que talvez seja um caminho inescapável para a gente, né, e a gente tem que olhar que talvez atender essas regulações, tudo, seja uma questão de sobrevivência mesmo. Mas o caso da taxação de carbono, que eu disse para vocês na Europa, ele também joga a luz sobre a cadeia de fornecimento, né? Principalmente aquela dentro do escopo do GHG Protocol, né? do escopo 3 do GHG, que é um padrão internacional aí que estima para a gente as emissões de gases de efeito estufa, tanto da sua atividade direta quanto de terceiros. Que atitudes, né, Glaucia, primeiro, se as companhias como a SAP e demais podem tomar para privilegiar e atender esse ponto? Bom, eu acho que a primeira coisa é que o assunto seja lidado seja conduzido pela alta gestão, né? Eu acho que entender de fato que trabalhar com essas questões, né, é um assunto dentro da governança, gestão de riscos, uma gestão de oportunidades de uma maneira mais holística, né? Então, eu acho que entender que isso é negócio, acho que é a primeira ação. Agora, acho importante também, né, a gente vem falando muito sobre diversidade em alta gestão, diversidade nas empresas, né, e não é só uma questão de, né, direitos humanos, é uma questão de negócios também, né? Então, quando a gente vê no passado, né, e ainda até recentemente, né, alguns acidentes, escândalos que nós presenciamos aqui no Brasil, fora do Brasil também, a gente viu, né, quando a gente fazia um raio-x, né, e a gente conseguia ver lá no resultado que, né, na alta gestão você tinha uma cúpula de pessoas com uma formação assim acima de qualquer suspeita, só que em finanças, né? Então, o pessoal era focado ali naquela parte de finanças, né, deixando um pouco de lado, né, o S e o E, né? E agora, com tudo que está acontecendo, o pessoal do G começa a perceber a importância do E e do S na criação de valor da empresa, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer. E eu também acho que é importante, né, além da estrutura que eu falei anteriormente, né, é importante que a gente crie uma estrutura para tratar de dados, não só de dados financeiros, porque a gente tem dados financeiros na empresa, a área mais, né, importante dentro de uma empresa, de repente, que tem acesso à autogestão, tudo, é a área de finanças, né? Só que existem outras informações que são importantes para a tomada de decisão e para a estratégia, e que estão dentro do espectro do E e do S,
né? Então, criar uma estrutura de gestão da informação do E e do S para que o G possa tomar uma decisão fundamentada, eu acho que é muito importante. Eu acho que até também, acho que à medida também que a gente vai fazendo uma inserção cada vez maior seja através dos órgãos reguladores, das empresas, outras instituições dentro da sociedade, a gente vai ajudando a permear isso e como a própria Glaucia falou, através dos negócios. Né? No início de 2022, a SAP lançou uma plataforma chamada SAP Cloud for Sustainable Enterprises, que é uma plataforma que justamente auxilia os clientes a armarem o seu framework de trabalho para o E, para o S, para o G. Obviamente, cada uma, dependendo da indústria na qual está inserida, pode fazer um foco maior ou menor, mas acho que é um dos exemplos de como, através dos negócios, você consegue ajudar, fazer sua parte e também demonstrar que você está interessado e preocupado com o tema. Gustavo, pensando nessa questão da regulação da Comunidade Europeia, né, que a Glaucia mesmo mencionou que, olha, diversidade, equidade de gênero, a SAP é um exemplo clássico, né? A SAP definiu que quer ter 50% dos cargos diretivos nas mãos de mulheres, né? Que diferencial, na sua visão, isso traz para a companhia e como é que se consegue chegar a essa meta, né? Porque muitas empresas dizem, olha, é difícil, não tem mulheres com capacidade para determinadas áreas, eu não tenho como, não tenho onde buscar esses talentos. Como é que se resolve essa equação? Obrigado aí pelo ponto, que é algo também que eu tenho bastante orgulho, foi uma das principais razões que me levaram a ingressar na SAP. Eu estou com 15 meses de empresa e antes de entrar eu li o relatório de sustentabilidade do ano anterior e ali eu acho que você consegue mensurar ou ter uma ideia melhor como que é essa empresa, né, com relação à parte de diversidade e inclusão, a parte de governança, principalmente para um CFO, se você está indo para um ambiente seguro no qual, né, as pessoas têm total liberdade de levantar a mão quando alguma coisa não está correta, mas nessa parte de diversidade e inclusão, e principalmente relacionada a mulheres, a SAP Brasil tem cifras fenomenais. Em 2021, 53% das contratações foram de mulheres. Do nosso quadro total de funcionários, 39% já é composto por mulheres. Claro que a gente quer continuar progredindo, mas é um excelente progresso. E se a gente compara com a média do mercado de TI, que é de 13%, já demonstra um avanço bastante significativo à frente da média, digamos assim. E para o teu ponto, Jaqueline, a SAP Global até 2030 quer atingir os 50-50. Agora, isso veio através de muito trabalho e não é só de recursos humanos. Pegando carona no que a Glaucia falou, tone from the top, a liderança se preocupa e realmente quer fazer a coisa correta. O comitê de sustentabilidade também não só trabalha para cima, trabalha com todo o restante da organização. E na hora que você tem pessoas que, de fato, se importam com o tema e querem que dê certo, aí você implementa suas políticas e, claro, não é do dia para a noite, mas você consegue fazer os avanços. E uma outra coisa que eu achei muito interessante desde que eu entrei é que nós temos 5 presidências na América Latina, contando da região e também as 4 unidades de mercado, né, do Brasil, do México, do Norte e do Sul. As 5 são presididas por mulheres, que na minha visão não é uma surpresa. E eu acho que é uma enorme satisfação, tanto pela perspectiva de modelo de gestão, porque se você olha uma pesquisa de clima, pelo modelo de gestão que é altamente impactado por isso, resultados bastante satisfatórios, e também pela perspectiva financeira, os resultados financeiros entregues pela SAP na América Latina, presididas por 5 mulheres, também estão caminhando de uma forma crescente, de uma forma lucrativa e sustentável. Muito interessante. Glaucia, você mencionou que não dá para
atuar em ESG com áreas isoladas, né? As coisas têm que estarem conectadas e integradas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a importância da gestão de pessoas, que é uma área extremamente importante, né? E você também mencionou a questão da diversidade, da equidade. Então, qual é a relevância da gestão de pessoas em governança? Olha, gestão de pessoas para a governança, para o ESG, é como se fosse um pilar. Né? Normalmente, quando a gente vai falar de sustentabilidade na empresa, a área de gestão de pessoas acha que eles vão ficar lá coletando informação de diversidade, que é importante também. Mas, na verdade, né, quando uma empresa fala, eu estou indo para lá e o meu tema ESG é esse, né, é esse o meu objetivo, a área de gestão de pessoas precisa se preparar trazendo as competências necessárias ou desenvolvendo as competências necessárias na empresa, né? E a parte de competência ainda é uma coisa mais fácil da gente falar. Mas outro desafio e outro papel fundamental da área de gestão de pessoas, junto com comunicação interna também, é a questão da cultura organizacional, que é você conseguir criar um modelo mental para o ESG na empresa, porque quando você traz sustentabilidade ESG para a empresa, você traz uma série de assuntos, e às vezes são assuntos que não são comuns no dia a dia, né? Alguns assuntos mais delicados, né? Quando a gente vai falar de diversidade, não é só homem e mulher, tem LGBTQIA+, tem outras diversidades e tem outras individualidades. Né? Então, a área de gestão de pessoas precisa criar esse ambiente propício para que, desde um problema que você, né, o Gustavo já mencionou, né, a abertura, para você levantar a mão e falar, tem um conflito aqui, eu tenho que levar isso para cima, né, até outros assuntos mais delicados, né, de aspecto individual, por exemplo, né, de direitos humanos, direitos individuais. Né? Então, assim, eu acho que a área de gestão de pessoas é, assim, um pilar para isso. Muito bom, Glaucia, obrigado pela sua contribuição. Eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. O Infradigital, que é essa iniciativa que une o IP News, da Jaqueline Carvalho, e o InfraROI, que eu conduzo, ele nasceu da intenção de mostrar iniciativas de digitalização na cadeia de infraestrutura. Mas logo ali no comecinho a gente já percebeu que muitas das soluções tecnológicas mediam produtividade e, naturalmente, se mediam produtividade, permitiam redução de emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo são os dispositivos de internet das coisas, que medem consumo de combustível em equipamentos, em caminhões, etc. E um pouco depois, principalmente ali por volta da COP26, no final de 2021, índices mostraram que o setor de tecnologia da informação e comunicações também é emissor, principalmente das atividades indiretas, como nós comentamos um pouquinho antes. Hoje, com esses dois pesos na balança, o mundo entendendo melhor, né, como pode contribuir e evoluir, o momento é de mostrar como a digitalização de fato pode apoiar cada vez mais a medição das emissões e dos compromissos ambientais, sociais e de governança assumido pelas companhias. Glaucia, você concorda com esse raciocínio sobre esse momento? Se você puder fazer o seu comentário e o Conrado também falar um pouquinho a respeito, o Gustavo Conrado, vai ser muito bom. Concordo 100%. E tem que ter, claro, que tudo que você vai mudar, né, quando a gente fala de transição da economia, né, a transição para a economia de baixo carbono, eu acho que a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer isso. Então, a gente pode digitalizar desde que essa digitalização realmente, né, por trás, né, desse processo, tem aí todos os processos observados, porque não adianta você criar uma tecnologia que vai diminuir uma emissão, mas que você cria mais emissões no seu processo. Né? Então, concordo completamente. Né? E eu acho que essa questão da digitalização e tecnologia da informação não é só para emissões, para muitas outras coisas, inclusive para análise de cenários, né? Acho que tem muita oportunidade pela frente. Por enquanto, eu vejo muitas empresas trabalhando na área de sustentabilidade, assim, naquele inferno de Excel para lá, Word para cá, e aí, assim, as decisões ficam emperradas, né? E hoje a velocidade dos negócios exige que você tenha informações ali on demand, né? Então, encalhou um navio, né, vai estourar uma guerra, né?
Você tem que ter um sistema que já te avise, olha, vai ter problema no fornecimento, né? Vai ter problema de combustível, vai ter então, alguma coisa que te avise, né? Até com antecedência, não fazendo uma medição só, né? Que pode ser assim, uma coisa mais reativa, digamos assim, né? Você pode até pensar num cenário para você evitar emissões até, né? Porque tecnologia da informação é isso, ele permite, né, que você avance com isso, com conhecimento, com inteligência artificial, enfim. Conrado, não sei se você concorda. Acho que não vou conseguir agregar muito depois de uma explicação boa como essa, mas é efetivamente isso. Acho que com a explosão exponencial de geração de dados, né, todo mundo fala de Big Data, fala de inteligência artificial, fala de internet das coisas, como você bem comentou, se você não tem, né, uma estrutura digital para fazer o aporte, para fazer análises, para fazer, né, o tratamento de dados, para depois tomar alguma conclusão, colocar algum plano de ação ou fazer algo distinto, não só para os negócios, como para a sustentabilidade como um todo, não vai funcionar. O papel das empresas de tecnologia é só automatizar a extração de informação, ou você acha que nesta missão ainda é preciso avançar em termos de governança? Ou seja, as empresas de tecnologia enquanto setor, enquanto gerador até de emissões de poluição, né? E enquanto fornecedor de soluções para que as empresas sejam mais inteligentes nessa decisão. Como é que você vê isso? Eu vejo que as empresas de tecnologia têm um papel e uma responsabilidade muito grande. Porque, como você comentou, tem a sua própria, digamos, sua própria produção, como que você produz e o que você impacta ou não o planeta e a sociedade, mas também como é que você sempre se preocupa em criar produtos, serviços, plataformas, soluções que não só resolvam um problema core do business do cliente, mas também ajude-os a serem mais inteligentes, mais integrados e mais sustentáveis. Então, se você pega uma tecnologia SAP, né, o core, o ERP, você está olhando para a sua eficiência financeira operacional, você está fazendo uma geração de dados, né, de ponta a ponta da toda a sua operação. Utilizando outros exemplos de soluções que você também pode plugar no seu ERP, seja para fazer gestão da sua força de trabalho, seja para fazer gestão da sua cadeia de suprimento, seja para fazer a gestão dos seus fornecedores, do processo de compras. Nisso você tem uma geração tão rica de dados que, se tratados, coletados de forma apropriada e depois utilizados, analisados para um fim, né, para uma tomada de ação, ou para dizer, não, olha, estamos no caminho correto, é um valor imenso. E também eu acho que as empresas, elas reconhecem que gerar essa tecnologia que vai permitir que os clientes tenham esse papel ou olhar ou uma análise mais crítica quanto à sustentabilidade é inerente ao negócio. É inerente ao negócio. Perfeito. Gustavo, você falou um pouquinho de ERP, né? Então, se você puder nos falar um pouco mais de como os sistemas de gestão integrados, ERPs, podem simplificar aí a jornada das empresas para atender os requisitos de ESG. Respondendo à sua pergunta, eu acho que, além do papel que algumas soluções já têm diretamente correlacionadas a diferentes partes do processo, né, como eu comentei, gestão de cadeia de suprimento, de fornecedores, softwares de compliance, de gestão, que vão te ajudar a fazer a mensuração de como você está fazendo o negócio, gestão de resíduos, emissões de carbono. Eu gostaria de até usar um exemplo prático, né, de uma solução que a gente utiliza na SAP Brasil, que é o SAP Sustainability Control Tower. É uma solução integrada e que a gente utiliza com a alta liderança mensalmente para rever esses indicadores. E aqui, né, o que a gente vem comentando, a gente tem como se fosse um primeiro pilar, olhar, que a gente olha a empresa de forma operacional financeira, como estão nossos KPIs, olhamos o E, né, do ambiental, o S do social e o G de governança.
E esse software, né, o que está fazendo muito bem para a própria SAP Brasil, né, quando a gente olha o potencial que tem para clientes que estejam ou engatinhando ou que mal começaram a sua jornada de sustentabilidade, eu vejo como um atalho, porque ele já vem pré-configurado com benchmarks, indicadores, né, indicadores esses publicados e também compatíveis com o que também a ONU diz que seriam os mais corretos a serem seguidos. Então, isso para mim é um dos exemplos mais práticos e realistas de como você consegue fazer a coisa na prática. Algumas métricas mostram que ESG gera um benefício comercial, é uma relação direta, né? Uma das pesquisas que a gente tem registrado é que a Union-Webster diz que 87% dos consumidores brasileiros preferem comprar produtos e serviços de empresas que já são sustentáveis, que conseguem comprovar isso. E mais, 70% desses consumidores aceitam pagar até um pouco mais pelo produto se a empresa tiver comprovado esse compromisso com o ESG. Queria saber da Gláucia, como é que você avalia o potencial do retorno financeiro? Né? Porque o mercado está muito preocupado com o retorno financeiro. Eu vou investir e eu preciso medir como que esse investimento volta para mim. Como é que é isso? Então, quando a gente pensa em práticas ESG, de sustentabilidade, a gente pensa em práticas ambientais, sociais e de governança, né? E a gente pode fazer uma pergunta só para ilustrar, né, a resposta para você, que é, se você pegar uma empresa e falar, que está perguntando, vou inserir sustentabilidade no negócio ou não? A gente fala, experimenta não fazer, para ver o que acontece. Né? Então, eu acho que o ganho não é só da preferência, né, de você gerar uma boa reputação e você ter a preferência do consumidor. O valor também é de multas evitadas, de custos que você evitou, por exemplo, ao economizar recursos naturais, ou a não, né, de repente, diminuir emissões também, né, diminuir o uso de recursos naturais, otimizar o uso dos recursos que você precisa, né, e aí você consegue uma economia, por exemplo, de recursos, né, e aí tem outras formas ainda também, que é o mercado financeiro, o mercado de capitais, por exemplo, né, que vem oferecendo, por exemplo, você tem fundos, né, ou você tem aquilo que eles chamam de bonds, né, tem vários tipos, né, de bonds que são hoje modalidades no mercado. Então tem aqueles que são só atrelados à questão de mudanças climáticas, tem aqueles que são atrelados aos ODS, né, que são os Sustainability Linked Bonds, por exemplo, que você consegue fazer a emissão desses títulos com juros mais baratos, por exemplo, né, ou empréstimos, né, caso você não seja uma empresa listada no mercado, enfim, você tem acesso a linhas de crédito e financiamento do BNDES, por exemplo, ou, né, de bancos comerciais, né, com juros especiais para empresas com práticas ESG. Né? E agora, isso é uma questão do momento. Tá? Então, outro dia eu estava ouvindo o Fábio Barbosa falar que em pouco tempo isso vai deixar de ser uma oportunidade. Ou seja, daqui a um tempo é aquela coisa do experimenta não fazer, você não vai conseguir acessar nenhum tipo de crédito mais. Muito bem, Gláucia, obrigada pela contribuição. Eu agradeço imensamente ao meu colega Rodrigo Conceição pela parceria, a Gláucia e ao Gustavo por nos ajudarem a trilhar esse início de jornada rumo à sustentabilidade e governança em ESG. Eu espero revê-los em breve. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.